aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite. Mais um domingo que o Senhor nos dá, graças a Deus, né? Nós estamos aqui na casa do Pai, por isso nós estamos alegres, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos fortalece, é ela que nos mantém de pé, amém? Vamos começar esse culto, te convido você a orar comigo, agradecer a Deus por mais um domingo, mais uma semana que Ele nos concede. Vamos estar orando, falando com o nosso Pai, pedir para que Ele abençoe tudo que for cantado, todo o texto bíblico que for lido, que os nossos corações possam estar sensíveis à palavra de Deus, que nós não possamos sair daqui somente ouvintes, mas como também praticantes da palavra de Deus, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um domingo, por mais uma semana que o Senhor nos concede. Ó Deus, obrigada porque Tu és bom o tempo todo, Senhor. O nosso coração se alegra, se regozija, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, porque os Teus planos Senhor, é infinitamente maior, Senhor. A Tua vontade é infinitamente maior e melhor do que a nossa, Pai. Por isso nós estamos aqui como Teus filhos, como Teu povo, Senhor, povo escolhido pelo Senhor, povo redimido, Senhor, que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou e nos amou, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de conhecer a Tua palavra, Senhor, e que essa alegria, Senhor, não possa não só caber dentro dos nossos corações, dentro da nossa casa, da nossa família, mas que possamos transmitir, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua palavra, o testemunho das nossas vidas, Senhor, para as pessoas ao nosso redor, Deus. Essa é a minha humilde oração que te faço, te agradeço, obrigada por essa semana. Fale aos nossos corações, que possa ser uma noite de transformação, de restauração, de encontro contigo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Convido você a ficar de pé, vamos cantar. Senhor, o Senhor é o único motivo da minha adoração, do meu louvor. Por isso eu quero sempre te louvar, Senhor, amém? Única razão da minha adoração.
todo tempo nós possamos te louvar e te exaltar. Ainda de pé, vamos estar fazendo essa leitura bíblica que se encontra ali na carta de 1 João, capítulo 5, de 1 a 5. Vamos lá? Toda igreja? Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama o Pai, ama também os filhos desse Pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Amém. Com fé no nosso Senhor, nós podemos vencer o mundo. E é essa verdade que a gente tem que pregar em todo tempo. Pregar para aquelas pessoas que às vezes não se sentem, falar, não, quando eu melhorar eu vou para a igreja, quando eu me libertar disso, não. Com fé nós podemos vencer. A Bíblia fala que não é difícil obedecer os mandamentos do Senhor, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai de amor. Amém? Quantas vezes é muito difícil vencer o nosso eu, como o apóstolo Paulo fala, o que eu tenho que fazer, eu não faço, e o que eu quero fazer, não, o que eu tenho que fazer, eu não faço, e o mal devo fazer, eu acabo fazendo. Então, com fé ao Senhor, conectado aos mandamentos do Senhor, firme nas promessas do Senhor, nós iremos sim vencer esse mundo. Nós iremos vencer as tentações, e essa graça, essa força, essa fé que nós devemos pregar e nós também devemos exercer também. Quantas vezes nós sofremos tentações, nós somos tentados, nós somos provocados. A Bíblia fala aquele pecado que nos assedia o tempo todo. E o pecado assim, ele nos assedia o tempo todo. Mas com a fé que temos em Jesus, nós podemos vencer o mundo. Amém? Diga assim para a pessoa que está do seu lado, com Jesus vamos vencer. Amém. Com Jesus, é só com Ele que nós podemos vencer. Amém? Glória a Deus. É com essa fé e com essa alegria firme no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar fazendo agora o nosso momento missionário. Então, quando a adversidade vencer, não. Com Jesus eu vou vencer. Sai pra lá. Sai pra lá, mal. Sai pra lá, adversidade. Amém. Vamos estar fazendo o nosso momento missionário. Hoje nós temos a participação aqui de um missionário abençoado que vai estar trazendo a palavra. Então, vamos já ficar afinados e afiados. Vamos falar em uma só voz o nosso tema. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Só Jesus Cristo salva. Amém. Só quem salva é quem? Jesus Cristo. Amém. A nossa divisa, vamos ler todos em uma só voz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Que nós possamos estar sempre apontando o caminho que é Cristo, o caminho que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, amém? Nós vamos estar cantando agora, Senhor, bem-aventurado os que estão na tua casa, os que estão na tua presença, os que buscam a tua face. A Bíblia fala, bem-aventurado, feliz é aquele, amém? Que está firmado em tua casa, que obedece os teus mandamentos, que Deus possa estar achando aqui várias pessoas felizes na presença do Senhor, amém? Vamos estar louvando então, bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está
Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, Nosso Brasil é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara o teu povo, Sara essa liberta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Que cântico abençoado, né? Que possamos fazer essa nossa oração, né? E vamos fazer agora nosso momento de oração, entregar os nossos pedidos ao Senhor, né? O momento de oração, esse mês de setembro, que é o mês de missões nacionais, nós batistas, nós separamos esse mês para orar, para ofertar, interceder, adotar os nossos missionários que estão espalhados de sul a norte, todas as regiões do Brasil, pregando do amor do Senhor por todas as igrejas espalhadas, todas as missões, congregações, todos os projetos missionários que estão voltados em pregar o nome do nosso Senhor, que nós possamos estar orando pelos missionários, pelas suas famílias, que Deus possa estar sustentando, dando renovo, dando fôlego, dando sustento, provendo a sua saúde, abençoando também o nosso Brasil. Esse momento é um período de eleição que tem se aproximado e que Deus possa estar tendo misericórdia da nossa nação. O voto é secreto, sim, e que você possa, antes de votar, orar ao Senhor. Entregue seus candidatos ao Senhor, peça a Deus que confirme, estude, pesquise, isso é muito importante também, mas que principalmente, antes de militar lado A, lado B, esquerda, direita, partido A, partido B, vamos militar o Senhor Jesus. Acabamos de falar que só Jesus Cristo salva. Quantas vezes a gente perde tempo discutindo política e a gente não... E muitas vezes é muito difícil você ver uma pessoa discutindo, falando do amor do Senhor, o quanto que Deus é bom, testemunhando o que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor libertou, fez na sua casa. Que o nosso foco, que a gente possa estar militando sim, mas militando o nome do nosso Senhor, pregando em todo o tempo, amém? Testemunhando o nome do nosso Deus, do nosso Pai, amém? Convido você aí, não só também estar orando por missões, orando pela nossa igreja, pelas famílias, pelos enfermos, pelos idosos, bem? Convido você aí no seu íntimo, se você quiser se ajoelhar, se colocar de pé, entregar a sua família ao Senhor, a sua casa, suas necessidades, que Deus também possa estar tendo misericórdia no Brasil. Quantas pessoas desempregadas, a gente estava vendo a reportagem da fila do CRAS, tantas pessoas esperando para receber o auxílio emergencial, que Deus tenha misericórdia dessas famílias, dessa casa, que o Senhor possa realmente estar curando essa mácula, essa mazela que é a miséria, a pobreza do nosso país, amém? Vou estar convidando a irmã Cláudia, que venha fazer esse momento de oração, entregando esses pedidos ao Senhor. A irmã Cláudia vai estar vindo aqui à frente.
e vai estar orando ao Senhor, entregando os nossos missionários, o nosso país, o nosso Rio de Janeiro, o nosso estado. Eterno Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor nosso Deus, Pai querido, primeiramente, peço perdão pelos meus pecados. Pai amado, venho te pedir, Senhor, a bênção sobre cada um aqui nessa igreja presente agora. Pai amado, para o pastor também que vem pregar, Pai querido, o nosso pastor, todo o nosso ministério aqui da música. Pai querido, que o Senhor continue abençoando a cada um. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, sabedoria e discernimento para pedir, Senhor, para orar, para aclamar Teu santo nome. Pai querido, para termos a paciência, Pai querido, a fé, Pai querido, para estarmos diante de Ti, Pai querido, para lutarmos contra o mal deste mundo, Pai querido, em cada lugar por onde andarmos. Pai amado, te peço por essa comunidade. Ó Deus, te peço pelas crianças, Pai queridos, que estão nessa comunidade agora, Pai querido, aprendendo tantas coisas, Pai querido, que podem levá-los ao mal. As coisas, Pai querido, que só podem levá-los, Pai querido, àquilo que não pertence a Ti. Ó Deus, esteja com essas crianças, Pai querido, cuida de cada um, Pai querido, cada uma que estão ali, Senhor, na rua, brincando, se divertindo, Pai querido, continua dando livramento. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida, Senhor, da nossa nação. Pai querido, que seja feita no dia da eleição a Tua vontade. Pai amado, Tu sabes de todas as coisas. Ó Deus, abençoa quem ficar à frente, Pai querido, do governo, Pai querido, para que possa realmente ter a misericórdia do povo e cuidar do povo como a Sua vontade, ó Deus. Ó Deus, nos dê saúde, cuida dos idosos da nossa igreja, Pai amado. Ó Senhor, a irmã Maria, Pai querido, com tantas dores que ela sente, ó Pai. Pai amado, cura ela, Senhor, que ela possa ainda receber a cura. Pai querido, ouve as orações que ela faz. Ó Pai amado, o Senhor pode restaurar, em nome de Seu Filho amado Jesus. Ó Pai amado, ouve as orações feitas por ela. Cuida dela, a irmã Marlene também, que eu fui no aniversário. Ó Deus Todo-Poderoso, o meu sogro, Pai querido, que também se encontra enfermo. Ó Pai querido, cuida dele, cuida das pessoas que estão cuidando dele. Pai querido, que possamos ter carinho, paciência, ó Deus. Ó Pai querido, que possamos ter amor em nossos corações, porque só o amor constrói. Ó Deus, Pai amado, cuida, Pai, de cada um. Hoje é aniversário também do pastor Lezer. Pai querido, ó Pai querido, consagra cada vez mais a vida dele, Senhor, no Seu altar. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, dando saúde, muitos anos de vida. Te agradeço pela vida dele, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, a minha irmã Claudete, Pai querido, todos os doentes, ó Deus. Pai amado, abençoa, Pai querido, também a Daís, Pai querido, tira dela toda a dor. Pai querido, dá paciência, Pai querido, que ela possa, Pai querido, ter discernimento. Pai, ela está cuidando também hoje do sogro dela com todo carinho. Pai, seja no lar deles, Pai querido, abençoando o nosso pastor. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, a todos aqui eu peço, Senhor, tira toda a dor de nossos corpos, Pai querido, venha nos abençoar. Ó Senhor, cada um aqui dentro agora, e aqueles que não puderam vir também. Senhor, essa oração eu faço em o nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Após esse momento de oração, nós vamos estar passando para a mensagem. O pastor Jovelino vai estar trazendo o pregador dessa noite.
Que Deus abençoe e que possamos estar, né, sensíveis ao recado do nosso Senhor. Amém? Boa noite, querida Igreja de Cristo. Irmãos, estamos aqui com o missionário Igor. Missionário Igor é da Primeira Igreja Batista do Grande Rio, trabalha na Cristolândia e agora com o projeto Sonhos da Missão, não é isso? Ele vai fazer a sua apresentação, o seu trabalho, vai também apresentar alguns vídeos, mas antes nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar pela vida do missionário Igor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela presença do missionário Igor, do teu servo aqui, que tem trabalhado, Deus, na Cristolândia e também no Sonhos da Missão. Que o Senhor possa estar usando o teu servo como instrumento que ele é em tuas mãos, ó Pai. Obrigado por trazê-lo aqui. Ajude-o e o abençoe segundo a tua vontade a cada dia, ó Pai, usando como instrumento no campo missionário, lá na Cristolândia, tudo que ele tem realizado para o Senhor, como o Senhor tem o capacitado, continuará capacitando a cada dia. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, meu irmão. Boa noite, igreja. Bom, se o pastor tivesse um púlpito aqui, eu queria ficar mais pertinho dos meus irmãos. Queridos, é um motivo de grande alegria, né, poder estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, né? Nós estamos em campanha, né, de missões nacionais 2022. E a gente tem como título: Só Jesus Cristo salva, né? O Senhor seja glorificado. Nós temos a certeza que o Espírito de Deus se faz presente neste lugar, né? Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu farei presente. E nós temos a certeza, né? Através dos cânticos, das ministrações, nós já podemos sentir a presença de Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor escolheu cada um de vocês nesta noite, especificamente, para ouvir e entender aquilo que Ele quer para cada um de nós. Tenho certeza que Deus trouxe vocês aqui não em vão, mas para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vou ser breve, né? Eu tenho 26 anos, sou membro da Primeira Igreja Batista no Grande Rio, em São João de Meriti, bem pertinho daqui, né? 40 minutos, né? O pastor ainda foi me buscar ali embaixo, e chegamos aqui um pouco cansado, né? Porque amanhã estive em outra igreja, e esse mês a gente tem tido um trabalho árduo aí de estar nas igrejas falando, mas a gente não cessa nem cansa de falar desse amor de Cristo, né? Fui chamado muito cedo para o campo, com 21 anos de idade. Deus me chamou para o campo missionário. Eu vou resumir o meu testemunho. Eu sempre trabalhei com a música, e quando eu cheguei aqui, né, vi a irmã dirigindo os irmãos, falando, né, dos compassos, e ali a gente vai lembrando, né, de algumas coisas que a gente tem atuado, né, os hinos do cantor cristão e tantas outras coisas. E o pastor, irmã, já no caminho, já fez o currículo da irmã um pouco, né? Ela é musicista, né? Falei, Deus é bom, né? Deus vai mostrando. E é muito bom, né? Eu sempre trabalhei com a música. 4 anos de idade, minha bisavó, né? Até hoje ela é viva, né? Vai fazer seus 92 anos. Ela nos levava para a igreja, eu e os meus irmãos, bem novos. E ali a gente cantava no coro infantil, coro de crianças, de jovens, adolescentes, de adultos, ministério de louvor, dava aula para as crianças, né? E sempre a oportunidade de estar ali compartilhando da palavra de Deus. Sendo que em um certo momento, Deus me chamou para o campo. E eu trabalhava, fazia faculdade, né? Sempre tive a minha rotina normal, só que Deus me chamou. E eu ajudava, né, como os embaixadores do rei na igreja, né, a organização Embaixadores do Rei. E uma certa data um missionário foi na minha igreja e ele falou do projeto que ele trabalhava, que era a Cristolândia. E ali eu fiquei passando o slide, mas Deus, de uma certa forma, ele fez um apelo aos meninos. Ele falou: olha, Deus está chamando você, vem aqui na frente, né? Deus quer te chamar para ser um pastor, um missionário, um músico, algo, vem aqui na frente. E aí ele falou isso para os meninos, e eu fui para casa, mas com algo no meu coração, né? Eu fui para casa com aquilo no meu coração, falei assim: poxa,
eu nunca tive essa experiência com Deus, né? Assim, de chamado, de algo para campo. Como que é isso? Como que é essa experiência de chamar para o campo, para ir para o campo, para fazer missões? Porque na igreja eu já oro, né? Nas campanhas missionárias, amiguinhos de missões, tantas outras coisas. Eu via e falava assim, caramba, Deus chama. Mas a gente aqui na igreja, a gente já oferta, né? A gente já ora e tá bom. Porém, Deus falou comigo de uma forma muito especial e diferente naquela noite. Eu fui para casa com meu coração, né, e pedi a Deus para me tirar, falar assim, tira isso do meu coração, porque eu não quero ir, o Senhor pode chamar outra pessoa, né, para ir para o campo, para trabalhar, porque eu sempre estou fazendo muita coisa na igreja, e a gente sempre faz muita coisa, a gente não consegue fazer uma coisa só na igreja, a gente canta, a gente limpa, a gente está na portaria, e a gente faz peça, né, enfim, são diversas coisas que a gente faz na igreja, a gente nunca consegue fazer uma coisa só. E eu era muito ativo na minha igreja, né? Em uma membresia grande, uma igreja grande, a gente sempre fazendo muita coisa dentro da igreja, mas eu orei a Deus para tirar aquilo do meu coração. Falei assim, eu tiro isso do meu coração porque eu não quero ir, chama outra pessoa, tem tanta gente desocupada dentro da igreja, chama elas, não me chama não. Só que durante um tempo, o Espírito Santo começou a fazer algo no meu coração que foi diferente. Ele orou e falou assim, olha, eu orei e pedi a Deus, e Deus falou assim, olha, o Espírito Santo me levou a fazer algo diferente. Já não era mais para tirar aquilo do meu coração, mas sim para Ele confirmar alguma coisa. E o tempo passou, o tempo continua passando, e numa certa data eu fiz uma oração a Deus e falei, Senhor, vamos lá, se o Senhor tem me chamado, eu preciso que o Senhor me confirme, né, que o Senhor tem me chamado para o campo. Geralmente, quando Deus nos chama para algo, seja para o ministério pastoral, ministério da palavra, música, ou outro ministério, a gente sempre pede uma confirmação a Deus, a gente sempre fica em dúvida, Senhor, será que é realmente isso que o Senhor está me chamando? Se você for perguntar a qualquer pastor, fala assim, pastor, como que foi o seu chamado? Ele vai falar assim, olha, Deus me chamou, mas eu tive que orar a Deus para Ele me confirmar. E da mesma forma é o ministério da palavra, o ministério missionário, né, de evangelização. E eu orei a Deus, falei, mas Senhor, eu vou fazer 2 votos, o Senhor pode usar o missionário que foi na minha igreja, porém, ele tem que falar do trabalho que ele faz na igreja, no campo. Se ele for numa igreja e falar alguma outra coisa, eu não vou entender que é o Senhor. Agora, se ele for na igreja, ser o missionário, e falar do projeto, eu vou entender que o Senhor me chamando. Beleza, o tempo passou, aí numa certa data, na primeira igreja Batista Mesquita, num culto de juventude, nós estávamos ali, né, isso era meados de 2015, 16, e eu estava sentado, e o pregador não tinha chegado, e eu sentado assim na frente, e daqui a pouco o pregador chegou, era seminarista, ele é pastor, estava assim na frente, e eu olhei assim e falei, caramba, aí na hora eu tinha lembrado, porque já tinha feito muito tempo, tinha seguido a minha vida, o tempo tinha se passado, e eu olhei e falei assim, caramba, é um missionário que foi na minha igreja. Aí meu coração disparou, automaticamente eu falei assim, caramba, e agora? Porém, eu olhei a Deus e falei assim, Senhor, ele tinha que ser um missionário, mas eu falei com o Senhor que ele precisaria falar do projeto que ele trabalhava no campo missionário. E eu tenho certeza que ele não vai falar disso aqui, porque a gente está no culto de jovens, então eu tenho certeza que ele não vai falar sobre isso aqui. Tenho certeza que ele vai falar sobre algum assunto de juventude, né, vida com Deus, santidade, compromisso, alguma coisa, mas menos missões. Ele chegou na frente, veio aqui à frente, boa noite, irmãos, e tal. Só que hoje eu estou aqui para falar de algo diferente. Sei que o nosso tema é um tema bastante apropriado, né, e tudo mais, porém, eu estou aqui para falar sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida por meio do campo missionário. Irmãos, naquele momento, meu coração disparou, e eu falei assim, Jesus, realmente o Senhor tem me chamado, realmente o Senhor tem me convidado. No final, ele fez um apelo, irmãos, aos jovens, porém, eu não fui. E eu, com o coração muito apertado, fui para casa, porque já sabia que Deus estava me chamando, mas fui para casa e falei, poxa, Senhor, o Senhor podia me dar mais uma confirmação. E já era a 3ª confirmação de Deus. E eu falando assim, Senhor, me confirma, Pai. E aí, irmãos, eu comecei na semana a aplicar um estudo para os embaixadores do rei na igreja, sobre um pastor norte-americano chamado William Alvin Hatton. Esse pastor norte-americano, em 1947, trouxe para o Brasil, do norte dos Estados Unidos, a organização Embaixadores do Rei. Nos Estados Unidos, toda a nossa denominação, ela parte da parte norte-americana, né? Os batistas vieram antes, lá em 1888, 83, por aí, com William Buck Baby e sua esposa,
Porém, anos se passaram, e aí esse homem trouxe, né, o Alvin Reto. Só que, Alvin Reto, lá nos Estados Unidos, um pastor virou para ele e falou assim, olha, o Brasil é uma terra gigante, lá nós temos milhares de meninos e pessoas, o campo é muito grande. E aí, o William Alvin Reto tinha muitas dúvidas em relação ao seu chamado. Isso em 1947, irmãos, há muito tempo, né? Só que, o pastor vira para ele e fala assim, olha, isso no livro, se Deus está te chamando, não deves lutar contra si, não deves arrumar desculpas, tome a atitude de Isaías e diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, eu lendo esse livro de noite, falei assim, caramba, Deus está falando comigo, mas Deus já tinha falado comigo já de outras formas, e eu agradeci a Deus, o tempo se passou, Deus me confirmou de uma outra forma, eu me apresentei a missões nacionais, tranquei a faculdade, deixei as minhas atividades na igreja, era líder do Ministério de Louvor, dava aula para a IBD, e irmãos, aquilo que eu já falei do início, a gente nunca faz uma coisa só na igreja, tá? Aí, beleza, me apresentei a um campo chamado Cristolândia, sempre cresci na igreja, nunca tive contato com dependentes químicos, pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social, dependência química, né, homens que viviam nos tráficos e tantas outras coisas. Senhor, como é que vai ser, Deus, trabalhar com essas pessoas? E eu tive medo. Mas Deus, em todo momento, estava falando assim, olha, eu vou estar com você. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele realmente nos capacita para alguma situação. Quando o Senhor nos chama, realmente, Ele nos leva ao lugar exato, ao lugar certo. E eu falava, Senhor, mas o Senhor me chamou para uma missão difícil. Realmente, às vezes, o Senhor nos chama para missões impossíveis, que ao nosso olhar a gente olha e fala assim, caramba, mas olha, não sei se vai dar certo, acho que vai ser difícil, mas Deus sempre ali, olha, eu estarei com você todos os momentos. Irmãos, o tempo se passou e hoje eu estou há 4 anos na Cristolândia, trabalhando, vendo a recuperação de homens que viviam nas ruas, viviam nos tráficos, nas bocas de fumos e tantos outros lugares. Mulheres, crianças também que viviam na dependência química, não somente no âmbito de tráfico, mas também vindo de casa. E no ano passado, nós tivemos um projeto de missões nacionais, chamado Sons da Missão. Esse projeto é um projeto que a gente trabalha a educação musical, né? A gente leva o evangelho por meio da música. Aí, minha irmã, que bênção. E aí, o Sons da Missão, nós tínhamos o coro da Cristolândia, alguns já conhecem, já ouviram falar. Porém, nós oramos a Deus e pedimos algumas estratégias para que segurassem os meninos ali, porque a dependência química faz que eles desistissem muito rápido do projeto. E mesmo que eles tivessem aquelas atividades de laboterapia deles, faltava alguma coisa que os prendessem, que levasse o evangelho de forma mais poderosa, né? Que eles ficassem mais firmes. E aí, 2 meninas se formaram no ano passado, no Seminário do Sul, e elas receberam uma estratégia de Deus, foi apresentada ao pastor Fernando Brandão, e eles um projeto de trabalhar música no âmbito de dependência química e pessoas em vulnerabilidade social. Como seria? Como que seria essa missão? Durante algum tempo, algumas pessoas se levantaram, como Neemias, ao reconstruir os muros, algumas pessoas se levantaram, né? Alguns Tobias se levantaram e falaram, nossa, mas você vai trabalhar música, que é algo tão difícil, é uma arte tão difícil, né? As pessoas realmente a gente precisa entender, saber se a pessoa ela tem o talento, se ela tem o dom, né, para poder aprender. Mas não desanimamos, investimos, e aí o objetivo do Sons da Missão é você trabalhar a prática de orquestra, né? Meninos trabalhar instrumentos de orquestra e o canto coral com aquelas pessoas ali. E aí eles já eram musicalizados por estarem cantando, já sabiam, porém, né, não tinham uma educação musical. Então, às vezes, cantavam, um desafinava, outro gritava, outro cantava mais, e no final não tinha ninguém, tinha voz, e a gente foi trabalhando. Esse projeto, irmãos, é um projeto que leva a educação musical e, principalmente, a palavra de Deus. Porque em cada aula que a gente tem com esses meninos, nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus a eles. E esse projeto, ele é novo, né? Ele tem aí 1 ano, fez 1 ano mês passado, mas nós temos vivido coisas grandiosas por meio desse projeto. Deus tem restaurado, Deus tem curado, Deus tem libertado. E tem um vídeo, pastor, tem um vídeo que é da retrospectiva.
Os irmãos vão ver que nesse vídeo vai falar um pouquinho sobre como que surgiu esse projeto, o que esses meninos têm aprendido. É o retrospectiva. Tá. Então, enquanto o pastor está colocando ali, no ano passado, em 2 meses, os meninos já estavam tocando os instrumentos. Irmãos, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas a pessoa que estava na rua, a pessoa que vivia como um lixo para a sociedade, homens que viviam nas drogas, isso, esse do meio, pastor. O que você falou para mim quando... É o Retrospectiva Sons da Missão, Tá, ele vai colocar ali. Aí os irmãos vão poder ver um pouquinho daquilo que tem sido o nosso projeto. Isso, esse. Nós temos vários projetos acontecendo dentro da Cristolândia. E era um sonho para nós, trabalhar a música com os nossos alunos. Hoje eu tive o prazer de estar no lançamento do projeto aqui, Sons da Missão, aqui com o pessoal da Cristolândia. Estou muito feliz, muito emocionado. Hoje, dia 10 de setembro, aqui em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, uma festa, carreta missionária, lançamento dos Sons da Missão. Acabamos de lançar o projeto Sons da Missão no estado do Espírito Santo. Acabamos de lançar o projeto Sons da Missão aqui em Brasília. 4 meses, 4 estados, 4 missões. E é só o início de muitos milagres que ainda testemunharemos. Vidas transformadas por meio da educação musical. Nascimento de sonhos, esperança, alegria, comunhão, afeto, cooperação e milagres. Os alunos do projeto Sons da Missão ganham mais uma oportunidade de expressar sua adoração, gratidão e contrição ao Senhor por meio da música. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa apresentação no dia 24 de dezembro de 2021. Nós tocamos no Teatro Riachuelo, todos conhecem ele no centro, né? E nesse dia nós tínhamos um aluno nosso da Cristolândia chamado Alessandro. Ele morou durante 10 anos praticamente em frente ao teatro. Todos os dias você falou para mim quando... eles tiravam ali da frente porque ele estava sujo, as pessoas não deixavam, e ele falava que o sonho dele era saber como que era dentro do teatro. Mas ele pensou, eu sou uma pessoa de rua, uma pessoa excluída social, talvez eu nunca vou poder estar ali dentro. Devido à minha situação social, eu nunca vou ter a oportunidade de estar dentro de um teatro cantando a Deus. E... nesse dia, o Alessandro esteve ali dentro. Pastor, vídeo do testemunho do Alessandro. Testemunho do Alessandro agora. E aí os irmãos vão ver o que o Alessandro disse. O que você falou para mim quando você me encontrou ali no hall? Na verdade, eu ia dizer isso a Débora, né? Não tive oportunidade. No dia que ela revelou que ia ser no Teatro Riachuelo, eu vivia chutando o local, né? Porque eu vivi e parei em muitos lugares no Rio de Janeiro. Foi como um filme, né? Eu dormi na porta do teatro diversas vezes, finalzinho de 2013,
início de 2014 até finalzinho de 2016, na porta do teatro. Hoje, eu comentei por diversas vezes dentro do ônibus, eu me banhava numa bica que tinha no passeio, no parque de passeio aí na frente. Então, tá aqui foi viver um tempo difícil, mas hoje tá aqui, do lado de dentro da porta, é incrível. E aí ele disse que poder estar ali dentro, tocando no palco do teatro, nunca foi visível aos seus olhos, mas para Deus tudo é possível. E ali ele teve a oportunidade de ter a sua vida transformada, regenerada, cantar num coro junto com uma orquestra, irmãos. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode tirar quem está lá no chão, quem está no lixo, no monturo, e realmente se fazer presente a palavra de Deus quando diz que Ele reergue do monturo e faz sentar-se com príncipes e princesas. E aí, esse projeto tem sido bênção na vida desses homens. Nós estamos passando em um tema, queridos, que é só Jesus Cristo salva, né? Pretendo não alongar muito o nosso tempo, mas se faz preciso nós falarmos um pouquinho sobre a nossa campanha. João 14,6 tem um versículo que nos diz, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ou a não ser por mim. Só Jesus Cristo salva. Vamos entender um pouquinho sobre essa divisa. Jesus sabia que iria morrer nas mãos dos homens. E aí ele começa a preparar o coração dos seus discípulos para eles não sofrerem de modo tão grande com a sua partida aos céus. E aí Jesus, ele começa a acalentar o coração dos seus discípulos, da seguinte forma: eu vou começar a acalmar o coração deles, preparar o coração deles, para que eles possam estarem, quando eu partir, eles estarem mais firmes, mais tranquilos, sabendo para onde eu vou. E aí Jesus, talvez numa roda de conversa com os discípulos, ele fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos o lugar. Aí Jesus fala assim: olha, pois eu virei e vos levarei para mim mesmo, porque vocês sabem o caminho para onde eu vou, para onde eu voltarei. Aí Tomé, nessa roda lá, Tomé, ele fala assim para Jesus: Senhor, mas nós não sabemos de onde vais, de onde vens, para onde vais. Os discípulos não tinham uma visão da vinda e da volta de Jesus muito afinca sobre, né? Eles não sabiam. E aí Jesus responde a Tomé, no verso 6, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus queria falar com isso? Jesus queria dizer o seguinte: olha, eu quero deixar bem claro para vocês de que não vai ter outro caminho, outra solução, outro meio que você vá, que você encontre libertação, salvação, restauração e transformação, que a sua vida seja uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida de paz, se não for por mim, porque eu sou o caminho, eu sou vida e eu levo ao céu. E aí Jesus deixa bem claro, ele deixa bem explícito esse versículo, que é o tema da nossa campanha, ou seja, Jesus é o único caminho. Nos nossos dias atuais, nós vivemos, irmãos, em dias maus, onde a droga, a prostituição, o tráfico, a depressão, a ansiedade, o medo, tem tomado conta dos nossos corações, não é verdade? Nós não andamos com segurança nas ruas, infelizmente, mas que nós tenhamos um Deus, né? Hoje eu vindo, né? Eu vindo com o Uber, e o Uber falou: olha, não vou poder chegar a tal lugar por causa disso. Mas nós mesmos, filhos de Deus, muitas das vezes precisamos olhar num olhar material de que nós não estamos seguros totalmente. Por mais que Deus ele nos proteja, nós também precisamos estar atentos a um Brasil tão corrompido. E o Brasil, ele chora, né? Se nós olharmos aqui ao nosso local, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Os irmãos conhecem o campo dos irmãos e sabem a necessidade que esse povo precisa de conhecer Jesus. E mais de
500 mil pessoas morando nas ruas, o sistema carcerário lotado, né, crianças usando drogas, homens, mulheres, idosos. Socialmente o Brasil não está bem, politicamente o Brasil não está bem, em tantas outras panoramas sociais, o Brasil não se encontra num país agradável. E aí a gente pode perguntar, o Brasil por si só, ele pode se salvar? Não. Será que se o Brasil, a gente pegar uma política pública aí, o governo fazer, olha, a gente vai tirar a fome, vai tirar todo mundo da rua, vai fazer um programa para os presos, a gente vai fazer abrigo para os idosos, a gente vai tirar quem está morando em situação de risco, a gente vai colocar policiamento em todas as ruas, o exército, a marinha, a aeronáutica, a gente vai fazer tanta coisa. Será que o Brasil ainda assim estará salvo? Não. Porque a salvação, ela só é por um caminho, e esse caminho é Jesus. E aí, queridos, essa campanha, Só Jesus Cristo Salva, ela aconteceu em 1980. Quem já estava nascido lá em 1980? Ninguém aqui, todo mundo... E que é isso, gente? Tá todo mundo com 20 e poucos anos aqui, irmãos? Que isso, hein? Pelo amor de Deus, hein, irmãos? 1980, quem é aqui, né? E às vezes eu pergunto isso na igreja, os irmãos assim, né? Até que esse ano foi menos, porque ano passado a campanha foi de 65. Jesus Cristo é a única esperança. Aí eu cheguei numa igreja e falei assim, irmãos, quem aqui é de 65? Aí os irmãos assim meio tímidos, né? Eu falei assim, não vou falar na igreja, mas vou falar para os irmãos não levantar mais a mão, porque os irmãos ficam com vergonha. Então, assim, 80 já é mais ou menos, né? 40, né? 40 anos, né? 40 anos é jovem, tá, irmãos? Então, não tenham vergonha de falar, tá? Beleza. E aí o Jornal Batista falou a seguinte citação, olha, o Brasil, ele precisa de pessoas que reconheçam que Cristo é Senhor. E em 1980, foi feita essa primeira campanha, que é Só Jesus Cristo Salva. Aí se a gente pensar e falar assim, nossa, 40 anos atrás, as igrejas já estavam fazendo campanha de evangelização nacional, e até os dias de hoje o Brasil ainda continua nessa situação, ao invés de melhorar, piorou. Mas o que está acontecendo? E aí, nós entendemos que tudo isso é plano de Deus para a redenção do pecador. E essa campanha, ela tem marcado diversas igrejas, né? Todas as igrejas, a maioria das igrejas batistas no Brasil tem falado sobre essa esperança. E de igual modo a gente tem trabalhado no Sons da Missão, um projeto que aceita voluntários, tá, irmã? Aceita voluntários. Nós temos os Sons da Missão aqui em Campo Grande, São Gonçalo, enfim, depois os irmãos podem conversar comigo. Temos o projeto Sons da Missão aqui no Reino, na Mangueira, não sei se é aqui, não sei, é perto. E esse projeto a gente trabalha com as crianças, né? Os irmãos sabem que a Mangueira, por si, ela é um lugar totalmente oferecido a demônios. E ali a prática do samba é muito constante. Eu ouvi aqui dentro um barulho, não sei se é aqui perto, se tem algum... Ah, é o quê? É escola de samba? Qual? Ah, tá, Cabo Sul. E nós sabemos que ali a Mangueira, ela é totalmente entregue. E algumas crianças, já cedo, elas começam a se oferecer a sua vida para que elas possam estar tocando. E essas crianças, nós tivemos ali, né, um projeto chamado Reino, na Mangueira. É um projeto de reforço escolar, aulas, né, de reforço, mas também nós começamos a aplicar música. Mas, como Deus é maravilhoso, nós não estamos usando a prática de orquestra ali, mas nós estamos usando aulas de percussão para aquelas crianças. Estamos levando aula de tambores, de caixas, de surdos, de repique, agogô e tantos outros instrumentos da percussão, pandeiro, marimba, pratos, altissonantes, me fugiu o nome agora, gente. Não, surdo não, depois eu lembro, até o final eu lembro. O da orquestra, o tímpano, né? Aulas de tímpano, enfim. Tudo que envolve a percussão, porque isso aqui é um pedacinho da percussão, mas a percussão ela é diversa, né? E
essas crianças têm aprendido que todos os ritmos pertencem a Deus, inclusive o samba. Então, se você já deixa o convite, se você quiser conhecer o projeto na Mangueira, né, os irmãos depois podem pegar o endereço. A gente tem ali aulas de flauta doce, aulas de flauta transversal, canto coral. Os irmãos que quiserem ser um voluntário ali, irmãos, é lindo, né? As crianças tinham aprendido grandes coisas ali. E elas gravaram um clipe da campanha, assim como a vida dos meninos. Eu vou pedir para o pastor soltar ali o clipe oficial da campanha de missões nacionais. Nossos alunos, esses homens que eu falei para os irmãos, está todo mundo comigo, né? Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Vou anunciar ao Brasil, a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida,
Glorificado seja o Senhor. E aí, irmãos, eu sempre costumo falar, né? Os irmãos estão com a presença da minha presença aqui, né? Que apareceu no vídeo, brincadeira. Eu sempre falo, né? Porque chove mensagem. Você apareceu no clipe. Fala, irmãos, né? Estou rodando no Brasil todo, né? Fazer o quê? Irmãos, rapidamente, contar, né? Paulo, ele nos orienta em Gálatas 6, ele fala o seguinte, olha, não se cansem de fazer o bem, porque vocês irão haver de colher, se não haver desanimado. E tudo isso que vimos aqui é fruto das orações dos irmãos. Os irmãos que têm orado, os irmãos que têm investido, os irmãos que têm ofertado para que isso aconteça. Tudo isso é fruto, não apenas do nosso trabalho, mas dos irmãos, porque todos nós somos cooperantes para o reino de Deus. E eu queria que os irmãos rapidamente abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura rápida dos versos 1 ao 6. Atos 3, do 1 ao 6. Amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Que o Senhor abençoe esta leitura, né, desta palavra, que ela fale aos nossos corações. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, né? Aqui a gente vai entender um pouquinho. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam se dirigindo ao templo. Esse templo ele era muito grande, ele tinha uma porta, por isso que o templo era chamado Formosa. Eram aproximadamente 15 metros de altura e aquela porta era feita com um bronze especial. Quando a luz do sol batia sobre aquela porta, ela reluzia de tal forma que as pessoas ficavam encantadas com aquela porta. E ali Pedro e João estão indo, era um lugar socialmente muito visitado por fariseus, saduceus, mestres da lei, todos esses homens visitavam. Socialmente era um lugar muito bem visitado. Vamos pensar aí hoje num lugar bom, que a gente olha e fala assim, caramba, esse lugar é um shopping grande, algum lugar. E ali, esse homem, ali existia coxo, cego, paralítico, surdo, mudo, aleijados, leprosos, essas pessoas ficavam ali na frente. Pedro e João estão se dirigindo ao templo para a oração da hora nona, ou seja, às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, a hora nona. E eles estão indo ali orar. E ali se encontrava um homem coxo, ou seja, ele não conseguia se mexer, ele não andava, ele precisava de outra pessoa para ajudar. Queridos, aquele homem, ele sofria durante muitos anos. Talvez ele foi visto de forma muito ruim pelas pessoas daquela época, porque a pessoa que era coxo, era cego, era leproso, ela era encarada como uma pessoa que tinha um castigo da sua família sobre ela. Ou seja, todas as pessoas que eram leprosas, cegos, surdos, mudos, essas pessoas eram vistas como se aquela pessoa estivesse recebendo um castigo por causa dos seus pais que pecaram. Olha só. E aí, as pessoas não gostavam dessas pessoas, encaravam aquelas pessoas como pessoas que estavam recebendo uma penitência por algo dos seus pais. Então, elas eram excluídas, elas eram marginalizadas, elas eram desprezadas. Só que Pedro e João, acontece algo diferente neste dia na vida deste homem. Pedro e João estão se dirigindo ao templo. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele implorava para que lhe dessem uma esmola. Vamos imaginar, ele não pedia, me dá uma esmola, a gente está na rua, né? Alguém me dá uma esmola. Ele implorava, irmãos. Eu imagino aquele homem gritando, tacando as coisas para o alto, fazendo algo que chamasse a atenção dos apóstolos para que ele pudesse dar uma esmola. Se a gente trazer, talvez, para os nossos dias, qual é a situação do nosso Brasil? Qual é a situação dessas pessoas nas ruas? Qual é a situação do nosso local? Aparentemente, elas não estão gritando, mas se você olhar nos olhos dessa pessoa, você vai ver que elas precisam de salvação. Você vai olhar para essas pessoas, vocês vão ver que elas estão precisando de algo, porque elas podem, talvez, usar drogas, se prostituir, beber, mas quando elas colocarem a cabeça no travesseiro, a primeira coisa que elas vão lembrar é dos seus problemas.
o efeito da droga, da bebida, de tantas outras coisas vai passar, e no outro dia ela vai acordar. E ela vai precisar, ela vai saber que ela sente um vazio no seu coração. Ela vai sentir no seu coração um vazio que é preenchido somente pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas imploram. Pedro e João estavam indo. Só que algo diferente acontece na vida daquele homem, quando Pedro e João chegam perto daquele homem e falam assim, olhe para nós. A primeira lição que eu tiro desse texto é que nós precisamos estar atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Não olhar talvez para um lugar distante, porque Deus estabelece campos específicos de acordo com a nossa necessidade. Talvez nós oramos, Senhor, me manda para a Europa, me manda para Portugal, né, os países ricos, me manda talvez para um lugar bonito, me manda talvez para a África, Senhor. Me manda para a América, para as Américas, Senhor, me manda. Mas talvez a gente ao sair do nosso portão da nossa igreja, iremos nos deparar com pessoas coxos, leprosos, cegos, surdos, mudos, pessoas que carecem de um milagre. E a resposta para essas pessoas não está na política, não está na bebida, não está no vizinho, não está no Instagram, não está no Facebook, não está em outras coisas. Mas a resposta para a vida dessas pessoas, para a libertação, para a transformação e restauração está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Pedro e João se deparam, eles olham os que estão ao redor e falam assim, eles dão atenção. E eles falam assim, olha para nós. Aquele homem, acredito que ele se espantou, porque possivelmente, durante um bom tempo, alguém nunca virou para ele e falou assim, olhe para nós. Aquele homem se sentiu amado, ele se sentiu valorizado. Quando o apóstolo Pedro olha para ele e fala assim, olhe para nós. E ele chama a atenção daquele homem. E ele fala assim para você, ele fala para aquele homem assim, olha, meu amigo, eu não tenho ouro, não tenho prata, porque eu não sou rico. Os apóstolos não eram bem financeiramente. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho bens materiais. Possivelmente ele falou para aquele homem assim, ó, eu conjecturando aqui, ele falou assim, olha, as coisas materiais passam. A alegria do mundo passa. O que o mundo pode dar, isso passa no estalar de dedos, ou num piscar de olhos. Por que você está buscando essas coisas que o mundo está te dando? Olha, o que eu tenho, eu vou te dar. O que eu tenho é algo que eu recebi lá atrás, e eu quero compartilhar com você. O que eu tenho, o mundo não pode te dar. O que eu tenho vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar salvação, vai te dar regeneração, transformação, libertação. Você nunca mais vai ser o mesmo. A sua vida vai ter sossego, você vai ter paz, você vai ter mudança. Você vai viver das bênçãos de Deus. Olha, o que eu tenho eu te dou. Receba Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele levanta. Porque quando nós temos a oportunidade de levar o amor de Deus a outras pessoas, a vida dessas pessoas nunca mais é a mesma. Quando nós apresentamos o Evangelho de Cristo, quando nós apresentamos a Palavra de Deus, quando nós levamos Jesus a outras pessoas, a vida dela nunca mais é a mesma. E ela tem a sua vida transformada. Ela vive em alegria. O versículo 10 vai dizer o seguinte, as pessoas reconheceram, só que muitas pessoas não reconheceram que ele era aquele coxo. Algumas pessoas olharam e falaram assim, nossa, mas aquele ali era o coxo que ficava mendigando na porta. Aquele ali, aquele homem que ficava mendigando, pedindo esmola, é ele. Mas Jesus, quando ele transforma, ele muda o caráter, ele muda a personalidade, ele faz uma obra por completo, queridos. As pessoas olham para aquele homem e falam assim, olha, mas será ele aquele coxo? Não, não é não, não é ele. Porque se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, e as coisas velhas se passam, e tudo novo se faz. E João e Pedro, eles são presos. E eu encaro que, muitas das vezes, ao levar o Evangelho, nós vamos lidar com dificuldade. Muitas das vezes, ao levar o Evangelho, nós vamos ser perseguidos. Muitas das vezes, ao levar o Evangelho, nós vamos ter tentações, provações, barreiras que muitas das vezes vão ser colocadas na nossa frente. Pessoas que vão se levantar e falar assim, olha, não adianta falar do amor de Deus para essas pessoas não, está tudo perdida. Para que você vai levar tempo de fazer evangelização para essas vidas? João é preso. Ele fica preso ali. Só que João, no capítulo 4,
Ele vai falar assim, bem alto e bom som, para aquelas pessoas assim. Ele vai falar assim, olha, vocês podem me prender, vocês podem fazer o que quiser, mas não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual eu e você tem que ser salvo. Ele fala assim, olha, não existe salvação em nenhum outro. Não existe salvação nos deuses, não existe salvação em nenhuma outra coisa. A salvação, ela vem por meio de Cristo. E nós vamos receber privações, provações, porém nós precisamos dizer, olha, eu não vou cessar de falar desse amor, que um dia me resgatou, eu preciso compartilhar desse amor. E aí, no final ele fala o seguinte, olha, eu não vou cessar, eu não vou parar, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ele testifica em público a sua pública profissão de fé de que nada poderia o prender de falar do amor de Deus. E esses meninos que ali estão conosco, todos os dias eles têm lutas diárias, dificuldades diárias. Muitos querem desistir. E é dia a dia um trabalho de relacionamento. Porque a obra de evangelização, ela se dá por meio de relacionamento. A obra de evangelização não é apenas eu chegar, entregar um panfleto e seguir para minha casa. A obra de evangelização faz parte, mas não é a missão. Missões, você recebe uma missão. E essa missão é falar de o amor de Deus. É cumprir a missão específica dada por Cristo. Quando ele sobe aos céus, ele fala assim, olha, ide por todo mundo, preguem o evangelho, ensinem essas pessoas. Jesus não fala assim, olha, só entrega um panfleto. Jesus não fala assim, olha, só mostra um cartaz. Passa com um carro de som na rua, não. Ele fala assim, olha, ide por todo mundo, fazei discípulos, façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine essas pessoas a observar, ou seja, a olhar tudo aquilo que eu tenho mandado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias. Ou seja, a obra de missões, ela é uma obra de relacionamento. Eu preciso me relacionar com as pessoas, me relacionar com a cultura. Talvez a cultura de uma pessoa que você vai se relacionar para falar do amor de Deus seja uma cultura totalmente diferente da sua. Mas você precisa se relacionar, orar a Deus, pedir estratégias, para que você tenha uma estratégia de Deus, para que você fale do amor de Deus através da cultura daquela pessoa. E Jesus, ele vai aos céus, ele fala para os discípulos, olha, vão, preguem o evangelho. Falem desse amor, falem dessa graça, falem dessa compaixão. Não cessem de falar. E ali a gente encontra os meninos que muitas das vezes eles entram ali para a gente e falam assim, olha, eu vim me curar da droga, mas eu não quero saber de Jesus. Não quero saber de Jesus. Irmãos, ali nós tínhamos um aluno chamado Mateus. Eu sempre conto o testemunho do Mateus nas igrejas. O Mateus, ele cresceu em um lar evangélico. Só que aos 18 anos, o Mateus, ele se afastou, conheceu as Forças Armadas e se afastou do evangelho. Chegou um ponto que a droga fez tanta coisa na vida dele que ele desistiu da vida. Teve os vínculos familiares rompidos, não acreditava em Deus mais, a família não queria saber, enfim, a droga ela vem com força. E Satanás, o objetivo dele é levar as pessoas para o inferno, e ele usa de estratégias para que as pessoas vá ao inferno juntamente com ele, e uma dessas estratégias se chama droga. E a dependência química ela é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, com uma doença. E ali o Mateus ele ficou preso, né, nas drogas durante muitos anos. Só que ele conheceu a Cristolândia. A Cristolândia, os homens que chegam ali para nós, esses homens que os irmãos viram, são homens que chegam ali com a depressão, com ansiedade, já tentaram suicídio várias vezes. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, onde pessoas várias vezes têm tentado suicídio. Esses homens chegam ali separados, desanimados, angustiados, tristes. E nós temos a esperança de levar a salvação. A última notícia que eu recebi, uma mulher em São Paulo vendeu a sua filha de 2 anos por R$20 para usar crack. E mexe com os nossos corações. Há uma música que diz assim, olha, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Né? Ele fala assim, olha, existem homens com tanto poder e nenhum coração, gente que tira o poder da nação. E aí ele fala assim, olha, Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, olha para cima, volte seus olhos para Deus, justo juiz.
O Brasil realmente clama por uma resposta. O Brasil realmente clama por um socorro. E esse socorro está nas nossas mãos. A resposta para a salvação, para a transformação do nosso Brasil, a partir desse local, está nas suas mãos. E nós precisamos levar essa palavra. Nós precisamos falar desse amor. E falando sobre Mateus, Mateus entrou na Cristolândia, não tinha um ensino médio, tinha um ensino fundamental incompleto. E ali ele foi crescendo, foi aprendendo da palavra de Deus. E nós tivemos a oportunidade, irmãos, de ir discipulando o Mateus dia a dia. Ele começou a estudar, foi para a fase 2 em Campo Grande, começamos a falar da palavra de Deus para ele. E a gente missionário um pouquinho de cada coisa, né? É professor, é médico, é cozinheiro, faz um pouquinho de cada coisa. E ali a gente teve a oportunidade de ir ajudando o Mateus. O Mateus, irmão, se formou no ensino médio. E no dia da formatura dele, eu falei, Mateus, você vai me convidar, né? Pelo menos comer um salgadinho, um bolo, porque eu só não fiquei fazendo trabalho contigo, não é à toa, né? Eu tenho que estar aqui contigo também para participar do momento de alegria. E ali no dia estava a mãe, a tia e o Mateus. E tem uma foto, não consegui trazer, mas a mãe muito feliz, sorrindo, com um brilho nos olhos. E eu parei e pensei assim, poxa, mas que alegria essa mãe tem. Porque nós não sabemos quantas noites essa mulher ficou sem dormir, sabia onde estava o seu filho. Às vezes até pensar já que estava morto. Mas aquela mulher naquela noite teve a oportunidade de ter um sorriso espontâneo, de ter uma alegria nova. Porque quando Cristo faz a obra, Ele faz uma obra por completo. E Ele transforma o jugo em paz. Ele transforma a tristeza em alegria. E aí o Mateus se formou e ele já finalizando, Mateus, a gente teve a oportunidade de ter uma vaga para uma pessoa da Cristolândia, um aluno que estava na sua fase final de tratamento, ofereceu uma bolsa de estudos em Anápolis, lá no Distrito Federal. E aí foi um processo seletivo imenso, mais de 50 alunos. Eu falei para o Mateus, vamos fazer, cara. Não vou fazer não, porque eu não sei se Deus vai me abençoar, né, porque eu pequei tanto. E o pecado realmente faz isso. A gente vê a história da mulher pega em adultério, que Jesus pega ela, aqueles homens chegam ali e falam assim, olha, mas essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés nos ordena que ela seja apedrejada, e o Senhor que tens a dizer? E aí Jesus fala para eles, olha, aquele que dentre vós tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens vão sair um por um, Jesus coloca eles frente a frente. E aí Jesus pergunta àquela mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus dá uma condição àquela mulher. Ele fala assim, olha, você está me conhecendo, o caminho da santificação, o caminho da libertação. Mas para você seguir nesse caminho de libertação e transformação, você precisa seguir uma única orientação. Para você viver uma vida de paz, uma vida de bonança, uma vida de prosperidade, uma vida de santidade, vai e não peques mais. Ele fala para aquela mulher assim, ele dá uma condição a ela, você vai, mas você não peques mais. E aí o Mateus, nós falamos isso para o Mateus, conversamos e ele fez a prova. Irmãos, o tempo se passou, chegou o resultado. E aí eu segurei e falei assim, Mateus, olha, a gente tem uma notícia para você. E eu falei assim, Mateus, você passou, cara, na faculdade. E aí nós pegamos o Mateus, da Cristolândia, e enviamos ele lá para o Distrito Federal. O tempo se passou, irmãos. Nesse final do ano, Mateus está se formando em pedagogia para a glória de Deus. E ele falou o seguinte, olha, missionário, eu quero, a partir dos meus dons e talentos, contribuir para a obra missionária. Eu quero ajudar aqueles alunos da Cristolândia que ainda têm dificuldade em ler, em escrever e fazendo outras coisas. Eu preciso falar desse amor. Assim como William, um homem que chegava em casa bêbado, drogado, todas as madrugadas, e todas as noites ele via sua mãe, que já é falecida em 2019, de joelhos no chão. Ele não entendia porque a mãe dele orava. Ele mesmo não via solução para a vida dele. Mas ele diz no seu testemunho que se a mãe dele estivesse viva, ela estaria contemplando os frutos da oração que ela fazia de joelhos à madrugada. Porque hoje ele é aluno de saxofone, e toca saxofone, nunca teve contato com a música, e toca com uma beleza, ministra através do saxofone a palavra de Deus, e nós vimos ali jovens se rendendo aos pés de Jesus, só dele tocar o instrumento, o poder do Espírito Santo. Queridos, a obra missionária, ela envolve dedicação, relacionamento, vida com Deus e amor ao próximo. Não nos cansemos de falar desse amor, não nos cansemos de falar dessa graça, que nesta noite você possa receber esse combustível para falar ainda mais da palavra de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos entregar nas mãos de Deus a nossa vida. E talvez Deus nessa noite falou diferente ao seu coração. Talvez Deus nessa noite te convidou a falar um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Talvez Deus tenha nos convocado a falar o seguinte, olha, qual missionário você tem sido? Talvez um termômetro, Deus poderia nos falar, será que eu tenho sido
2%, 3%, 5%, mas Deus tem nos convocado à obra missionária. Eu queria que você orasse neste momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você orasse nesse momento e pedisse ao Senhor: Senhor, aonde eu posso fazer mais para a tua obra? Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Senhor, a minha vida precisa ser uma vida de total dedicação e amor ao próximo. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor use a minha vida como um canal. Senhor, eu quero falar do teu amor aos meus vizinhos, aos meus familiares. Senhor, eu quero orar mais por aquele familiar meu que ainda não conhece a tua palavra. Senhor, usa a minha vida, Senhor Deus, como um abrigo no deserto, Senhor. Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Faça essa oração, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga assim: Senhor, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Para finalizarmos, sonda-me, sonda-me, as nossas vidas, Senhor, quebrando os nossos corações, Senhor.
Transforma-nos, ó Deus, para falar do teu amor, Senhor, e da tua salvação ao nosso Brasil. Enche-me E usa-me, sonda-me, sonda nosso coração. Deus nos abençoe, queridos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida do missionário Igor, seu ministério, seu trabalho, tudo isso que a Junta de Missões tem realizado através da música e de outros instrumentos. Amém? Que Deus possa usar a nossa vida. Oremos. Excelso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de cultuar, louvar, adorar, poder presenciar, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito através da vida do nosso missionário Igor e também de outros que se colocaram à sua disposição. Obrigado, ó Deus, pelas vitórias que o Senhor tem alcançado através dessas vidas, com o instrumento, e nós possamos, como cantamos agora, que o Senhor possa nos sondar, o Senhor possa nos usar como instrumento em nossas casas, nossos lares, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso bairro, aonde estivermos, ó Pai, que possamos estar despertados a fazer a Tua missão e pregar que só Jesus Cristo salva. Ó Pai, leve segurança aos nossos lares. Obrigado por este culto. Aqueles que não puderam estar, que o Senhor esteja abençoando de igual modo nos seus lares, ajudando, abençoando as nossas famílias. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo, esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja possa dizer triunfantemente: Amém.